Bem-vindos a mais um episódio do Agile World Português. O Agile World foi fundado por Kurt Smith e Sabrina Noto com o objetivo de democratizar a informação. Atualmente temos diversos co-hosts espalhados pelo mundo todo e eu, Carla Krieger e Vitor Patané, estamos com a missão de compartilhar o conhecimento na língua portuguesa. E no episódio de hoje temos um convidado muito especial que eu sou super fã, mas que eu vou deixar aí a honra para o Patané trazer para o palco e apresentar aí quem vai estar para bater um bate-papo com a gente. Olá, amigos do AWP, é um prazer ter vocês aqui. Vitor Patané falando. Depois de uma temporada, estamos voltando com tudo, com um convidado que, nossa, dispensa apresentações. Se você acompanha agilidade, se você está no mundo aí de agilidade, né, de agilidade organizacional das empresas, né, se você está trabalhando com esse mercado de projetos, com certeza você já ouviu falar dele. Hoje a gente não tem aqui com a gente nada mais, nada menos do que Paulo Caroli, meus amigos. É isso aí. Paulo vai trazer para a gente aqui para falar de um desafio. Está todo mundo falando, hoje em dia está todo mundo tratando do assunto dos OKRs. Mas os OKRs, né? Que desafio é eu implementar o OKR dentro da minha organização, né? Até que ponto isso está realmente engajando? Até que ponto eu estou fazendo, de repente, por um modismo, por uma tendência de mercado? Enfim, o Paulo vai descer aqui para a gente, né, todo o relicário do OKR, contar a história aqui de quais os maiores desafios ele tem enfrentado dentro desses processos, dos treinamentos, enfim, vai dar um overview muito bacana para a gente sobre essa metodologia. Então, sem mais enrolação, meus amigos, quero trazer aqui para o palco do AWP, Paulo Caroli, seja muito bem-vindo, meu amigo. Opa, tudo bom, gente? Um prazer enorme estar aqui com vocês, Carla Patané e todos os ouvintes aí. Vamos lá, vamos para esse bate-papo. Vamos embora, bora lá. E aí, Carol, como é que tem sido para você aí essa experiência com os OKRs na organização? A gente sabe aí que existem, né, vários livros, vários conteúdos, mas quando a gente vai para o play lá, o que você tem para trazer aí para a gente de desafio e como é que você tem feito para trabalhar eles e para, enfim, né, conseguir aí resolver ou mitigar alguns dos riscos aí que a gente tem quando a gente fala de OKR nas organizações? Não, muito legal. O que eu tenho visto, tá? OKR entrou na moda já há alguns anos. Então, é muito difícil você ir numa organização que não esteja na sua primeira ou segunda tentativa de usar o OKR. E, infelizmente, as organizações onde eu passo, que né, não é sempre que você tem acesso aos OKRs organizacionais e das equipes. E a grande maioria que eu olho, eles não são... A transformação por OKR não é efetiva. Esse é o primeiro ponto. Independente de como está escrito, como estão usando, como é que está dividindo, se está cascateando, se não está, o resultado não tem mudado muito. Tá? A intenção é boa, o framework é bom, a ideia de vamos alinhar o objetivo e os resultados chaves, indicadores de progresso e seleção desse objetivo é maravilhosa, a implementação está dolorosa. Tá? Eu acho que qualquer líder que leu os livros de OKR, é difícil não concordar e não falar isso que eu quero para minha organização, para minha equipe, para minha área. O difícil está sendo implementar. E é uma metodologia tão simples, né? Quando você lê os livros, né? Isso que é tentador, né? Não, me lembra até um pouco do Scrum, né? O Scrum a gente fala muito assim, cara, o framework é super simples. E quando é simples é maravilhoso, porque é fácil de entender. Falar, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Faz muito sentido. Aí você lê os livros, faz histórias de sucesso, você fala, eu quero isso para minha organização também, quero isso para o meu time. Só que a grande maioria das coisas que a receita, a teoria é muito simples, eu acho que 95% vai para a prática. E aí a gente tem o mundo todo sem a prática, essa que é real. Você tem todo mundo que lê o livro ao mesmo tempo, na mesma época, ou tem a experiência de ter usado em uma organização e achou maravilhoso, vem trazer para a segunda, e é difícil. Tá? Essa que é real, não é tão fácil. O exemplo de livro é fácil. Até eu que escrevo livro e artigo, assim, o exemplo do artigo, você escolhe o exemplo mais fácil para explicar. Você escolhe o exemplo onde tudo se conecta. Até porque você escolheu o exemplo que é complicado, é complexo, ninguém entende o que você quer dizer.
Mas o caso real nas nossas equipes, nas nossas organizações, os exemplos não são redondinhos, né? São difíceis. E Mas, não é o exemplo, né? Você tem que escrever o objetivo e o resultado, sabe? Você tem que acompanhar. Não é nem pedir para o chat GPT, que pedir para o chat GPT, você pede para a ferramenta, ela gera uma coisa bonita, mas não é o que você e a sua equipe, a sua organização está buscando. Então você tem que realmente parar, refletir, decidir, e descrever muito bem descrito o objetivo, o resultado-chave e tudo que vem com isso, né? e aonde que você acha que está aí o grande desafio, Carole? Porque, por exemplo, eu vejo em algumas organizações, compartilhando um pouco, que muitas vezes quer trazer um OKR, mas o próprio North Star, ou o propósito da empresa, ou a missão não está clara. Isso é uma coisa que eu vejo, por exemplo. É, Né? Você não tem nem a parte realmente estratégica muito clara dentro da organização. Se você perguntar, todo mundo vai dizer, não, eu sei, mas se você perguntar para cada pessoa, cada um vai responder uma coisa diferente. Então, é um ponto, assim, que eu tenho visto. Não sei se você tem enfrentado isso não, também. tem Mas, também. Até quando eu olho o OKR, todo mundo fala, "Ah, o OKR é estratégico." Não. É estratégico sim, porque é uma palavra bonita, a gente bota ela em todas as frases, tudo que tem a palavra estratégia, fala, pronto, estamos bem agora. Mas, na minha visão, visão, missão, propósito, objetivo estratégico de longo prazo tem que estar definido. Tá? uhum, Quando a gente está falando do OKR, a gente está falando, para mim, é um framework de execução. Dentro desse propósito de longo prazo, esse objetivo de longo prazo, que já está claro, a visão, tudo isso já tem que estar claro. Se você vai para um workshop de OKR, é, que eu rodo muito, um workshop de 4 horas com um grupo para fazer um workshop de OKR. Quando eu chego lá e não está definido a visão e o propósito, esquece, vamos pivotar e a gente vai ficar 4 horas para definir a visão. Imagina uma organização, um grupo que não tem definido claro a visão do que eles querem. Não é que adianta tentar definir o OKR? Não tem como. uhum, Mas, assim, boas organizações grandes, elas têm muito claro qual é a visão. Às vezes, o que sim, acontece é que, de um grupo para outro, não é passada a mensagem. Tá? Então, antes de decidir um OKR, esse grupo precisa estar alinhado com a sua organização. Tá? Se você é um squad numa tribo, você tem que entender qual a missão, o propósito dessa tribo, antes de pensar em uhum, definir seus OKRs. Então, se você é um grupo, uma empresa dentro do conglomerado, você tem que estar sempre alinhado, com a missão, propósito e visão da organização à qual você pertence. Se está, não vou falar que é meio caminho andado, mas mas já é um tudo bom bem. começo. É um bom começo. Pode ir para tentar definir, o objetivo. Mas aí aqui já. Mas são vários pontos de dores, tá? De- Um grande que tem, e esse eu até. É quase com arrependimento, tá? Que eu ajudei muito a organização a seguir nesse ponto de dor, que é o OKR cascateado, tá? Porque quando a gente fala de OKR, você vai ler os livros, e a gente tem que se lembrar, tá? Essa teoria vem já lá dos anos 70, 80. Então, os melhores livros têm as experiências dos anos que eram que o mundo era projetizado. E Uhum, agora a gente está passando, por uma década, por uma fase muito mais produtificado. Então também não é que eu vou falar mal daqueles livros. Aqueles livros, aquela teoria de OKR faz muito sentido naquela época. uhum, Mas hoje o mundo mudou. Primeiro que o mundo está muito mais acelerado, muito mais rápido. Por isso até que a aceitação de OKR como um framework, a gente vai revisar a cada 3 meses, que antigamente não precisava, que era muito mais lenta as mudanças. Mas também a gente melhorou muito a parte do Product Thinking, Lean Startup, Product Thinking, Design Thinking. Então, a própria forma como a gente faz a gestão, ela é muito mais rica hoje em dia. Tudo isso para te dizer que um grande desafio que você tem com os OKRs é o Cascade OKR, que no mundo mais antigo era normal, a hierarquia de projetos e as coisas serem, cascateadas. Não tinha nada de errado em cascatear, tá? Mas hoje em dia, a gente não. Até o estilo de liderança mudou, né? Ele serviu, ele é muito menos assertivo, que aponta, ó, vai para lá, galera, segue que eu tô falando que para lá é melhor.
Se você vai ser um líder hoje em dia desse jeito, não é muito bem Aham. visto. Então, nos próprios OKRs, os livros, eles falavam que você tinha OKR em três níveis. Primeiro é o organizacional estratégico, depois o de time, depois o pessoal. O de pessoal eu já descarto, que tem vários outros frameworks que eu acho que é melhor do que o OKR no nível pessoal. Tá? Isso aí, para mim, ter o martelo, sai martelando tudo. No nível estratégico e organizacional, o perigo de você definir o objetivo e resultado-chave é você fazer o cascateamento. Que se você define objetivo e resultado-chave para um grupo que você não pertence, você vai perder o commitment. Então, Sim. não defina objetivo e resultado-chave para um grupo ao qual você não pertence. Você pode até definir o direcionamento estratégico. Você pode até ajudar a definir os objetivos, mas não vai definir objetivo e resultado-chave se não é para um grupo ao qual você pertence, para um time, tá? Uhum. Então, para mim, esse é um grande desafio. Que o Cascade prova que não deu certo. Eu sei disso de primeira mão porque me chamam em algumas organizações grandes, eu sou facilitador de Incept, sou facilitador de vários workshops, tá? E um facilitador caro, então me chamam para workshops importantes. Workshop importante, Lean Inception de produtos importantes ou de times importantes, ou workshops estratégicos. Workshop estratégico eu levo OKR. Então, o que aconteceu alguns anos atrás? Eu facilitava um OKR organizacional para um grupo de liderança. Esse grupo de liderança fazia um cascateamento para outros times dentro daquela organização. E muitas vezes, alguns desses times são times que criam produto digital. Dentro do OKR tinha lá algum objetivo de criar um produto ou melhorar um produto digital, ou se livrar do legado, trazer uma evolução, melhorar a plataforma, alguma coisa assim, que caía numa Leanception. Por coincidência ou não coincidência, né, que são organizações grandes, tem o Paulo Caroli, que era o Paulo Caroli facilitando. Quando eu ia facilitar a Leanception, e dentro da Leanception a gente olha lá os objetivos do produto, então eu sempre pergunto, já tem objetivo setado? Tem. Quando eles mostravam, desculpa a palavra, mas eles ligavam o F para aquilo, porque o Uhum. grupo que recebia não é o grupo que criou o OKR. Assim, eu ficava Uhum. impressionado com aquilo, e eu, como tinha sido facilitador do outro, eu falava, mas tá ali, a galera descreveu o OKR. E a galera não queria, não estava comprometida com aquilo. E faziam uma Lean Inception maravilhosa, uma estratégia do produto maravilhosa, mas nem sempre conectada com o que a organização maior queria. E aí que eu percebi, cara, essa coisa que eu estou fazendo de ajudar um grupo a escrever o KR, que não é para ele, tá péssimo. Aí eu até parei de fazer isso. Falei, não, eu ajudo um grupo estratégico a definir o objetivo de longo prazo. Mas não a definir, eu passei a chamar de Team OKR. OKR de Uhum. time para um time que não é o teu. Então, para mim, o cascateamento, ele é doloroso. Você perde o comprometimento e a eficácia. E um outro problema que tem o cascateamento é que às vezes você cascateia para ninguém. Você faz um OKR, a gente está numa organização grande, você vê uma área ou um problema super importante, você define um objetivo para resolver aquilo, e ele está num silo entre dois times, ou entre duas áreas, que não tem ninguém ativamente, mas é algo muito importante para a sua organização. Você vai lá, identifica o problema, identifica o objetivo, os key results, bota numa apresentação bonita, bota na wiki, e nada acontece. Por quê? Porque não tem Não um tem grupo, não tem um alma. time. Então, eu freio isso também. Eu falei, cara, não define. Ah, não, mas isso é super importante, tá? Quem vai resolver? Ah, mas é super importante, tá? Repito a pergunta, quem vai resolver? Ah, não, é super importante, então tá, então vamos criar um time para isso. Às vezes são times temporários. Em inglês chama até de strike team. É super Uhum. importante, vamos lá. Ah, mas não tem, tá, então é 50% das pessoas, dá outro negócio disso, mas assim, é o que tem, mas é um time temporário, tá? Chama o time temporário, fala, time temporário tem esse problema super importante na organização. Vamos pensar num objetivo que a gente deve fazer para resolver esse problema. Vamos definir os nossos indicadores de progresso do seu time. Aí o time define, adivinha o que acontece? Se resolve. Então eu parei de fazer o Cascade OKR e melhorou muito o resultado da utilização de OKR. Então esse para mim era o maior. Quer dizer, tem alguns problemas com o OKR, tá? Eu só listei um aqui do Cascade, que é Mas perigoso. tem alguns autores, inclusive quando a gente estava fazendo, né, Patané e eu, a gente participou ali da jornada OKR, da jornada colaborativa, né, e tem alguns autores que inclusive já começam a substituir pelo nome alinhamento de objetivo e não cascade.
justamente para evitar a ideia, né, do É, cascateamento. Mas uma coisa que eu tenho percebido, Carol, é que as pessoas mudaram o nome, mas continuam fazendo a é, mesma coisa. exatamente. Não, se é só um jogo de palavras, não resolve. Exatamente, O- né? a, a minha pergunta é essa, assim, ó. Você está definindo o OKR para o grupo a qual você pertence? Se a resposta é sim, ótimo. Define, né? Vamos lá. Objetivo super desafiador, indicador de progresso. Vamos lá, manda ver. Agora, se não é para um grupo a qual você pertence, não faz isso. Não vou eu definir o OKR para Carla. Deixa eu definir o OKR para vocês aqui do podcast. Não, né? É de vocês, pô. Vocês vão definir seu objetivo e resultado-chave. Não vem ninguém cascatear isso para vocês. Porque se a gente for para a linha do casqueteamento, eu faço uma pergunta que talvez seja até bem ingênua, mas então continua com o BSC? O BSC é muito bom Não, eu para não estou falando mal, cascateamento. não, tá, Não, sim, Caroline? sim, né? Sim, Bom, sim, sim. Não, não, não. mas tipo, Exatamente. então continua com o BSC se eu vou O, cascatear e ver de cima para É, baixo. o BSC para cascatear, estruturar, para somar, para chegar num Esse? dashboard com os KPIs, eu acho maravilhoso, entendeu? Uhum, E tem seu uso. Para dashboard, sei lá, um dashboard de. é, tem um time de plataforma, a gente tem um dashboard comum de 10 times. É BSC que trouxe isso, um dashboard comum que a gente vai somando o lead time de cada pedacinho do pipeline e uhum. está lá. Isso não é o KR. Não, com Se você está certeza. usando isso para cascatear, você está usando a ferramenta errada. Se você quer um dashboard comum, é um dashboard comum. BSC que introduziu isso, né, acho que nos anos 90. Eu acho que sim, mas eu confesso que eu tenho visto alguns locais com carinha de BSC. É, não, aquela, vamos até contar a história, porque é interessante, né? O KR é mais antigo que o BSC. O KR vem lá do Peter Drucker, 50, não sei o quê, Sim, o Andy sim. Grove na Intel nos anos 70, aí ele manda bem nos anos 80 e começa a usar. Ele ficou super famoso depois dos anos 2000, né? Com o livro lá que o Bono usou no Google, não sei o quê. O John Fica mais Doerr. famoso ali, do John Doerr, né? Que estava bilionário com outros amigos bilionários e escreveu um livro bilionário também. O livro ficou muito bom. Mas nos anos 90 teve uma reação ao OKR, que quem usa OKR sabe que é assim. O OKR é bem tunnel vision. Você está olhando só, que é maravilhoso. Tá? Eu adoro isso, mas você está olhando só para um objetivo por 3 meses. Uhum, Faz muito sentido para mim no nível de time. No nível de estratégia de organização, teu OKR não pode ser só o financeiro. Essa que era a briga do BSC, porque quando a galera usava o OKR, o foco era sempre financeiro, 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 financeiro. Se você só for olhar para uma métrica, tu olha para a financeira. E a galera da BSC falou, não, tem que ter um scorecard balanceado, tem que olhar para financeiro, melhoria do processo, das pessoas, do cliente, até criou essas quatro categorias para olhar, e daí a ideia do dashboard, que a gente tem que olhar para KPIs. E o BSC fazia sentido naquele mundo ali, que era mais lento, as mudanças eram mais lentas, não era a uhum. cada 3 meses. Então, e isso era cascateado em toda a organização. Super de boa, porque você vai. O KPI você soma, né? Sei lá, um KPI de um pipeline, vamos somar aqui o 10% do primeiro, quanto fazia sentido. O OKR cascateado não faz sentido, você somando o OKR de times diferentes. Que é isso? Não, não, não faz sentido. Inclusive É, faz balanceamento, né, de peso por KR que vai subindo isso. para chegar. Isso é BSC. Estou copiando a teoria, muda um pouco as palavras e diz que está usando OKR. Isso já estava, já está escrito. Mas, É, Paulo, pensando aqui como time, né? Indo na ideia do Team OKR, eu estava pensando aqui, apesar da gente não, o cascateamento, como você disse, não ser algo que é pouco usual, hoje é sempre, a gente vai cair naquele momento onde nada vai andar, né? Você basicamente é um carro sem motor, né? Porque o motor, na verdade, a gente sabe onde é que está o motor e o motor tá na operação. Quando eu penso no time, né? Você acha que funciona eu ter o OKR não para cascateamento, mas para inspiração do time? Então, por exemplo, eu estou criando meus OKRs de time. Assim como em nível mais alto, eu estou olhando, sei lá, uma missão da empresa, visão, sei lá, visão 2025, alguma coisa mais para frente. Com o time, eu deveria olhar para isso, né, para aqueles objetivos ali que, por exemplo, essa área estratégica estabeleceu, certo?
Então, nesse ponto de inspiração, ele funciona. Ou você acha que não também? Pergunta difícil, né? Essa pergunta Uhum. você está falando de OKR inspiracional. Aí Isso. começa para mim uma bagunça que a gente usa a mesma palavra, o mesmo framework para duas coisas diferentes. Tá? Uma coisa é o OKR inspiracional, que eu acho é importante, essa parte inspiracional, inovadora, a gente olhar, pô, vamos pensar 2030, se a gente quer acabar com a fome na África, não é 3 meses, não é um ano, a gente tem que olhar, né, 2040. Acho que tem que ter isso, tá? A gente quer botar o homem em Marte, assim, não é um OKR de 3 meses. Sim. Não, É o famoso, até no livro famoso, é o moonshot, né? Você é um aponta na choque. Lua, sabe que não vai chegar, mas você vai inspirar o teu time para chegar lá. Esse eu acho maravilhoso, sei lá, se tu é o Elon Musk, se tu é uma organização que está, né, é a Organização das Nações Unidas, por uma coisa assim, muito grandiosa, tá? É, infelizmente, eu não passo nessas organizações muito grandiosas. Eu estou passando nas organizações que têm sempre times e equipes buscando resultado, olhando a cada 3 meses tentando melhorar. Para isso, tem um framework que é muito bom também, que é chamado OKR. Entendeu? Uhum. Aí começa para mim ter o OKR operacional. Ah, esse é o ceiling shot. Entendeu? Tá, Uhum. é o mesmo. Você pode usar a mesma palavra para tudo, mas eu prefiro usar o OKR só para o ceiling shot e o ceiling do time, definido pelo time. Tá? Não adianta eu, como time, apontar para a Lua e falar, cara, vou apontar para a Lua, mas não vou alcançar a Lua nunca. Entendeu? Tá? Então depende para que você está usando o OKR. Eu uso o OKR Ah, para Team OKR e Team OKR não estou apontando na Lua. Entendeu? Estou apontando em 3 meses que eu preciso fazer. Eu preciso testar esse foguetinho que vai bater aqui no teto só. Tá? Mas perfeito. essa é a dificuldade, porque como o OKR ficou famoso, é um martelo mágico para pessoas, Uhum. para atingir a Lua, para atingir o teto. Outro dia eu ouvi uma frase muito boa do meu amigo Rodrigo Toledo, que ele falou, não, cara, olha, não tem só ceiling shot e moonshot, não. Tem o wall shot. Eu falei, que é o que vai dar com a cara na parede, entendeu? Eu morri de rir. Eu falei, se você não fizer direito, tu vai dar na parede, entendeu? Com certeza, né? Eu diria que esse é bastante frequente, viu? Esse é muito, É eu acho esse que é mesmo. o mais comum de todos. É O que o mais teu livro acontece. tá empolgado e bum, dá na parede. E daí, seguindo nesse pensamento, Paulo, como você tem feito para resolver essas questões, esses problemas, assim, por exemplo, esses que você citou? Porque, por exemplo, quando você tem já a estrutura, né, do dito cascateamento ou OKR estratégico, tático e operacional, por exemplo, né? Como é que você tem feito aí nos processos para conseguir levar essa galera a chegar no resultado. Porque no final o que a gente quer ali é o resultado, né? Eu acho que Não, não tem uma pessoa e, que e- treine gente em OKR que não é, queira passar claro por que é isso. que é o resultado. É exatamente isso. Aliás, não posso falar o nome da organização que pediram exatamente isso para ajudar a treinar a liderança com isso. Por quê? A liderança quer o resultado, tá? O que a liderança acaba fazendo? Se metendo demais no time. Tá? Era o famoso microgerenciamento, que aí vai para um outro problema, tá? Se você, eu vou usar um, se você aperta o time e falar, não, olha só, eu quero resultado, quero resultado, quero resultado, o que o time sabe fazer? O time sabe trabalhar em tarefas, backlog. Uhum. Aí o time vai definir um objetivo, ó, esse é meu objetivo como time, só que os key results, o que vai ser? Uma lista de tarefa entregável, história do usuário, Sim. funcionalidade. Porque é o que o time sabe fazer, se garante. Aí que vem a história, que result é outcome, não é output. Tá, mas você apertou o time sabe fazer output. Eu era engenheiro desenvolvedor, você pergunta o que você tem que fazer, eu sei desenvolver. Você me aperta, eu vou falar, vou até usar o PBB do Fábio Aguiar, ali, Inception do Paulo Caroli, e vou criar ali meu roadmap de output, que esse eu garanto. Tá? Aí, esse é um outro grande desafio de OKRs, que a maioria dos OKRs que eu olho é objetivo e output. Ou até escreve um output disfarçado de outcome, mas é output. E a galera tá trabalhando em output, entendeu? Aí você precisa. Eu vou falar duas perspectivas. Uma como time, desassociar OKR de backlog. As duas coisas são importantes. Tá?
Não é só outcome é importante, não. Outcome é importante, o OKR conecta o objetivo ao outcome muito bem, super importante, mas falta uma ponte, que é de outcome para output. Se você não fala para o time, ó, eu vou ter uma sessão de time OKR, não te preocupa com o output, que depois você vai fazer isso, o time vai ter que fazer nessa mesma sessão. E aí teu OKR vai estar cheio de output. Mas se você fala para o time, não, a gente vai ter um tempo de definir o time OKR, depois vocês têm um tempo para fazer essa conexão entre outcome e Uhum, output, o time vai dar uma relaxada e falar, não, isso vem depois. Né? No meu linguajar, é uma lean inception que vem depois. Se é time de produto digital, coisa complicada. uhum, Se não é um brainstorming mais rapidinho ou define uma hipótese, um hypothesis-driven development, tá? Mas tem que falar para o time, essa sessão não é para definir o backlog de trabalho. Essa sessão, ela é mais, aqui eu vou usar a palavra estratégica, é a mais estratégica do time, para a gente definir onde a gente quer chegar e os indicadores de progresso. A gente ainda não sabe exatamente o que a gente vai fazer, mas a gente quer definir aonde a gente quer chegar e os indicadores de progresso. Depois tem uma outra sessão para fazer essa ponte. Né? Para mim, Leanception em produto digital cai que nem uma luva, tá? Não é nem o PBB, é só o Leanception, depois vem o PBB. uhum. Aí você resolve esse problema do OKR ter output ou não ter output, tá? É, falei a nível do time. A nível da liderança, o que você tem que fazer? Você quer estar na sessão de OKR, você precisa estar na sessão de OKR, porque você, como líder, é muito interessado em ajudar o time a entender o resultado e você entender o que é resultado para a gente, indicador de progresso. Então, você, como pessoa líder, tem que estar junto na definição de OKR. Não dá para delegar, até porque é líder servil, participativo. Mas você, como líder, tem que dar flexibilidade para o time decidir o backlog. Porque quando você fala o time decidir o backlog, o time pode achar, se eu fizer essas 10 tarefas, 10 atividades, 10 histórias do usuário, duas funcionalidades, o que seja, eu alcanço o resultado. Mas talvez ele não alcance. Uhum. Então você dá flexibilidade para o time, porque o time agora vai fazer um backlog para alcançar resultado. Mas se não alcançar resultado, ele vai buscar outras alternativas para tentar alcançar resultado. Se você tiver com o time, por exemplo, na Leanception, você vê aquela solução, fala, teu MVP está aqui, teu incremento está aqui. Ah, então eu sei que em 2 meses você alcançou. E não dá para saber. Talvez não Não seja dois, dá. talvez seja três, talvez seja quatro. Então você não pode criar essa falsa expectativa de eu vi o backlog, eu sei exatamente quanto tempo leva para alcançar meu resultado. Você tem que dar essa autonomia e responsabilidade para o time. O time definiu o OKR contigo, o time se comprometeu com aquilo. Agora dá autonomia para o time executar. Perfeito, até porque a intenção do OKR é que você possa validar várias hipóteses, né? Na verdade, você vai Uhum. trabalhar a hipótese. Se fosse uma certeza, beleza, você não precisaria nem do OKR. Certeza não precisa do OKR, é um project plan. É, Tá aqui o que a gente vai fazer, vamos executar. São Não é hipóteses, né, OKR. que você pode o pivotar KR, e validar, você não fica preso a um escopo, né? Uhum. Você, sim, na e tem um verdade, viés de tem um inovação, né? resultado que você busca, que você acredita que tais ações, enfim, né, vão resolver, mas você vai pivotando se você começa a medir e não vê o resultado. Né? Eu acho que esse é o grande barato do OKR, quando você Sim. realmente consegue trazer essa flexibilidade na ponta, né? É, o KR ele tem um viés, ele tem muito um viés de inovação, né? Então, geralmente, quando eu estou trazendo ele com a galera, eu sempre provoco muito a galera nessa questão de, pô, primeiro, né, não amarrar todo o teu backlog em OKR, né? Pensa no OKR como uma alavanca para te posicionar para uma coisa melhor. E um jogo que eu faço muito com o pessoal, quando a galera cai nesse viés de tarefa, né? Resolver o KR com tarefa ou a primeira pergunta que eu faço, eu falo, vamos pensar diferente. Tá bom, você tem um monte de tarefa e você tá. Pô, a gente é acostumado com tarefa desde criança, né? A gente tem tarefa da escola, a gente tem tarefa do trabalho, a gente é tarefeiro, né? Toda a sociedade forma uma cabeça tarefeira para a gente, né? É tudo tarefa, tudo entrega, tudo, né? Mas é pouco resultado. Então, na hora de virar a chave para o resultado, uma coisa que eu converso muito com o pessoal, eu falo, tá bom, beleza, você tem, vamos supor que o cara colocou lá que o objetivo dele é entregar uma API ou fazer uma homepage. Eu falei, tá, beleza. Primeira pergunta que eu queria te fazer, quando você entregar essa API, o que que você vai ganhar com isso? Ou melhor, o que que o teu negócio ganha com Uhum. isso? Daí vai Sim, sim. falar, não, peraí, meu negócio, quando eu entregar essa API, eu vou ter a capacidade de dobrar minha base de usuário. Eu falei, então, na verdade, o que você quer é dobrar a tua base de usuário, seja com a API, seja com a homepage, seja... Faz o seguinte, pega essa ideia da API, guarda, deixa ela ali no teu backlog.
e trabalha Isso. só a questão, né, à parte, trabalha só a questão do que você realmente quer, né, o que você quer, o resultado, né, que você quer dobrar a tua base do usuário. E assim eu tenho conseguido virar um pouco a cabeça das pessoas ali quando eu faço justamente essa máquina do Uhum. reverso, né? Pega, né, justamente o backlog e transformar, né, dar foco nos objetivos. E daí vem uma outra emenda. Eu pego justamente a questão do objetivo, né, uma vez que ele chegou, falo, agora vamos lá, você quer dobrar a tua base de usuário. A tua organização, ela está buscando o quê? Dobrar a base de usuário ou reduzir o churn? Pô, eles estão esse ano, esse foco aí, tá todo mundo preocupado com o churn. Eu falei, então faz sentido você dobrar a base do usuário? Entendeu? É, aí é a questão estratégica, entendeu? Assim, e o que eu Exatamente. espero? A organização a qual você pertence tem que falar, galera, esse não é o ano de crescimento, esse é o ano de resolver os problemas, de segurar o churn. Então, não pode ter mensagem confusa, ou é um ou é outro. Tá? Uhum. Até o ano que eu estava no Brasil, eu passei em duas instituições financeiras muito grandes no Brasil. Uma eu fiquei tocando a transformação por um tempo e a outra me chamou para falar de Lean Inception, vem aqui, olha o plano que a gente está fazendo. E compartilharam comigo a decisão estratégica. Eu achei muito interessante. Duas instituições muito parecidas. Uma falou para mim, cara, olha, o negócio é o seguinte: a gente passou 10 anos acelerando, não sei o quê, tá uma zona o legado. Ferrou. Uhum. Então, agora, esse ano, o marketing faz, propaganda, não sei o que, é coisa que já tinha, só um banho de loja. A gente vai passar um bom tempo agora resolvendo o legado à plataforma. E essa era a estratégia. Eu falei, caramba, que jogada inteligente. Eu falei, eles estão vendo que o mundo não vai parar de acelerar, eles têm que resolver, senão não consegue criar coisa nova com velocidade. Aí, 2 semanas depois, fui convidado, passei lá quase uma semana, rodei um Incept, depois me chamaram para alguns workshops estratégicos. E um cara lá super inteligente falou, cara, olha, eu vou abrir o jogo. O negócio é o seguinte, a gente vai pisar no acelerador, a gente vai lançar vários apps, não sei o que, não sei o que, que se dane o legado. A gente vai criar débito técnico, né, saber que era amigo Uhum, do Martin sim. Fowler. Eu não tô nem aí pro débito técnico, a gente vai botar no cartão de crédito. Cara, duas estratégias completamente opostas. Eu falei, cara, líder e líder bem-sucedido, né? É um pessoal muito doido, né? Porque se eu leio num livro, um fala X, outro fala Y, entendeu? E os dois estavam certos. Mas o que eu achei legal, aqui a palavra não é cascatearam, mas eles passaram a mensagem para o resto da organização. O foco é esse. Então, mas a Uhum. mensagem não pode ser confusa, ou é uma ou é outra. Tá? Acho que volta de novo, né? Você ter ali a missão, enfim, os objetivos, tudo Isso. muito claro no nível estratégico, porque senão vai É, estar é o cada um puxando estratégico para um lado, enfim, né? É aquela velha e vira uma máxima que bagunça. você quer reduzir o churn e o atendente não atende mais ninguém para não cancelar, se for cancelamento, e insatisfação vai lá, né? Quer dizer, como é que eu equilibro isso? Tá até lá no livro do Avalio que Importa, né? Concentrar, né, todo o foco da empresa nas questões importantes para a empresa. Então, isso Uhum. está lá meio que na definição da metodologia do OKR, né? Então, o que rolou aí foi exatamente isso. Então, eles estão concentrando no que é importante para a empresa e dando foco, mandando o recado. Agora, a galera é que lute, né? Eles não estão dizendo, vá, faça isso. Acho que É, isso é legal também, né? Dar esse é. foco, eu acho que é É. super E aí vai um importante. pouco da interpretação no livro, né? Muita gente interpretou como tem que ter um cascateamento. Outros interpretaram a mensagem tem que estar clara no nível estratégico organizacional para que todos estejam alinhados com isso. Tá? Mas para mim esse elemento eu até faço com a mão, né? Para mim é de baixo para cima, assim. A Uhum. mensagem está clara, sei lá, um time de vendas, um time de plataforma, assim, tá. Essa é a mensagem desse ano. Que objetivo eu tenho? Meu objetivo é diminuir o turn em tanto por cento. Porque eu estou no time que consigo fazer isso. Meu objetivo é melhorar a experiência para... Seja o que for, cara. Cada time tem que ter o seu objetivo que está alinhado com essa mensagem. Tá? E às vezes E não tem você dois pode times com não o estar mesmo alinhado. objetivo, tá? Isso é outra coisa. Se tem dois times Sim, com o mesmo objetivo, fica confuso. Ou seja, a tua sim. estrutura de time está confusa, dá para resolver. Uhum. E tudo bem também você chegar à conclusão que você não pode contribuir com um determinado objetivo Uhum. que a empresa está seguindo. É super natural, né? Então, eu tenho outro objetivo aqui que eu não posso contribuir. Pô, eu não tenho nada que eu faço aqui que se conecte com isso, mas tem outras coisas que se conectem, tudo bem, E né? aí
foi bom você trazer isso, Patané. Outra coisa, eu não sei, Carol, eu imagino que você deva ter visto algo parecido também, as pessoas ficarem tão apaixonadas por OKR que acham que toda iniciativa tem que estar ligada ao OKR, né? Né? Assim, Que é o mais gente, comum. E vão ser times que vão estar ali para manter a né? operação, para manter a Exatamente. sustentabilidade. Que, poxa, é o avião, né, em pleno voo, quer dizer, não adianta eu querer fazer algo novo e desligar o motor. É tão importante quanto É. manter o Tem negócio. time que Só é, não é um objetivo, seja de é. crescimento, Não. enfim, É. né? Aí nem vale a pena usar o framework OKR. Você pode até usar o framework OKR, mas tipo assim, Não é faz business as sentido. usual. Assim, o meu Sim, key você vai result botar business as usual e quem é de tá, manter. Eu né? quero manter meu service level aqui, quero manter. Dá para usar o framework para isso, assim. Eu, Mas eu- aí usa a KPI, né? Mantém lá na KPI, é, você mas está assim, olhando a sustentabilidade e o quanto, né, ó, a saúde, vamos dizer gente, assim. né, dá para usar o martelo para martelar um parafuso, de boa. Sim, Não dá, assim, você consegue. E aí, talvez até segure um quadro leve, entendeu? sim. Dá sim. Se vale a pena, depende. Se tiver um prego fininho, vai ser mais tranquilo. Mais fácil de martelar e não. E é até mais barato ter um prego fininho do que um parafuso grande sendo martelado. Com E, certeza. e quando Mas, tirar o quadro, você vai ver o estrago na parede. sim, é só ninguém tirar o quadro, ninguém mais É, mexe. exatamente. Aí quando tirar o quadro, tem que rebocar e pintar a parede, né? Perfeito. Mas a gente está falando, né, de várias questões aí, mas que recomendação, Carol, de novo, qualquer recomendação, não existe bala de prata, não existe uma receita de bolo, mas o que você diria para as pessoas que estão enfrentando, né, o mesmo tipo aí de desafio, sugestões, alternativas, enfim, já comentou um pouquinho, se não tem visão, Uhum. missão, para tudo, dá um passo atrás, É, né? se não tem Mas, visão, enfim, objetivo estratégico, propósito, vai definir isso primeiro. É, e depois, a gente quer definir o objetivo. A primeira pergunta que faz, vem cá, a gente é um time? Tem um objetivo comum? Se não tem objetivo comum, não é um time. Eu uhum, te dou um exemplo, sei lá, o meu filho, o João. O João está lá no colégio, tem um grupo de meninos e um grupo de meninas, né, da turma dele. Não é um time, é um grupo de meninos e um grupo de meninas. O João está fazendo boxe. Ele vai com o pessoal lá do colégio, três amigos do colégio, fazer boxe. Eles fazem boxe. É um time? Não é um time. No boxe não tem time. Eles estão fazendo exercício. Ele também faz futebol. É um time? É. Futebol é um time. O boxe treina, futebol também treina. No recreio, todos os alunos fazem esporte. Mas o time de futebol tem um objetivo. Esse ano eles tinham o objetivo, a gente quer estar pelo menos nos top 5 aqui do time de Pozuelo. Eles tinham um objetivo comum. Isso é um time. Você é o goleiro, você vai aqui. Assim, então, um time é um grupo de pessoas com objetivo comum. Tá? Se você não tem um grupo de pessoas com objetivo comum, para que você vai definir um objetivo e indicador de performance que a gente está chegando lá? E às vezes a organização tem várias pessoas juntas e a gente fala que é um time, mas não é. É um grupo de pessoas sem um objetivo comum. Se o objetivo comum é só a gente trabalhar no mesmo CNPJ, isso não é objetivo comum. Então, se você for definir um OKR, especialmente um OKR de time, primeiro verifica, somos um time? Um grupo de pessoas com objetivo? Somos. É um grupo de 50 pessoas com objetivo comum. Opa, tem algo estranho aqui. Provavelmente tem mais de um objetivo aqui, claro. Aí vai de como você estrutura seus sim. times. Tá? Então, sim, se está redondo o time, tem um objetivo comum, legal. Aí sim, para esse grupo de pessoas com objetivo comum, aí você consegue fazer um workshop de vamos definir os nossos indicadores de progresso, os key results. Vamos. Tá. Eu até faço, galera, vai lá, vocês estão time, sei lá, tem um time aqui de 5 pessoas, 6, 7, 10. Geralmente é por aí o tamanho. Ó, vai lá, eu começo, vou até falar a atividade que eu faço aqui, tá? Eu começo lá, ó, passo um, vamos descrever o contexto atual. Às vezes faço verbalmente, escreve um post-it, bota Uhum. na parede. Eu não estou preocupado em agrupar ou ter uma frase bonita do contexto atual. É só o pessoal abrir o coração. Não, o contexto atual, ó, a nossa organização está assim, o mercado está assim, o problema que a gente tem. Até para ver se eles estão alinhados na visão que eles têm do contexto atual. Geralmente estão em organização. Legal. Agora eu falo, tá, galera, fecha o olho agora. Fecha o olho. Vamos lá, vamos dar 3 meses para frente.
bom, sei lá, a gente está em abril, eu rodei agora, hoje de manhã com o time. Chegamos lá, 31 de julho. Abre o olho, me conta. O que que a gente alcançou como time? Onde estamos como time? Uhum. Descreve isso, individualmente. Aí descreve individualmente, lê o de todo mundo. Vamos definir o objetivo comum? Eu até tenho lá um ácido que tem. Eu não vou falar o acrônimo aqui que é chato, tem alguns artigos lá no blog, mas aí defino o objetivo comum, aí verifico se está alinhado com a missão da organização, se está claro para todo mundo, se é desafiador, mas alcançável, se é inspirador, se está orientado a tempo, porque eu falei 3 meses, não vou deixar o objetivo aberto. Aí a galera define o objetivo. Aí o time já sente legal. Isso é importante, porque às vezes dentro do time tem uma pessoa que está apontando para o norte e outra para o leste. Uhum. E precisa falar, é norte ou leste? O exemplo do banco esse ano é o ano de lançar app, é o ano de resolver o problema da plataforma. E às vezes, no mesmo grupo, tem visões distintas e precisa ser Sim. resolvido. Aí decidiu o objetivo comum, que maravilha. É só 15% do trabalho. Aí eu vou para o passo seguinte, então volta para o hoje. Pega a máquina do tempo de novo e volta para hoje. Voltou para hoje, legal. Agora, no hoje, de hoje até lá os 3 meses, 31 de julho, pense em todos os indicadores, tudo que você considera importante para ajudar a chegar lá. Escreve em post-it, bota aí nessa linha do tempo fictício, onde você quiser. E aí eu começo a agrupar itens similares. Do agrupamento de itens similares, eu vou tentar ajudar o grupo a reconhecer indicadores de progresso. É claro que nesse agrupamento sai output também. Sim. Se é output, não tem problema. Galera, a gente vai usar isso na sessão que a gente for falar de backlog, não tem problema nenhum. Mas eu não deixo eles subirem como KR. Que é comum, eu era engenheiro, era desenvolvedor. Eu pensei em output. Eu, na linha do tempo, eu vou falar, fiz isso, implementei aquilo outro, tudo bem. Vai no agrupamento, junto com outras coisas em relação àquilo, e você tenta escrever um key result. Como é que a gente demonstra progresso em relação a isso? E aqui que entra aquela conversa do lead indicator, né? Que é indicador de futuro, que é como você está aqui e o futuro é 31 de junho, como é que isso indica progresso em relação a chegar no objetivo? Aí você gasta um tempo, escreve bons KRs, tem a conversa de KR não é output, não é backlog, mas se aparecer, marca no post-it de cor diferente se for remoto, faz um asterisco se for presencial. Não descarta isso porque alguém escreveu, que você vai usar na sessão, seja na Leanception, no Discovery, no que vier, ou na sessão de brainstorming. E aí você consegue rodar uma sessão de Team OKR, né? Claro, eu estou simplificando aqui, mas você vai gastar umas Sim. entre 2 e 4 horas para um time já alinhado, com uma organização relativamente alinhada. Tendo feito isso, depois marca uma outra sessão de uma Inception, tá, às vezes Discovery, que você precisa pensar em como você vai resolver o problema. Aí varia, vai variar muito de acordo com o teu contexto. E seguir o passo a passo do OKR, que é escreveu, que bom, é só. Agora você está em 25% do problema, agora vai revisar toda semana. É um monitoramento que nem sempre acontece Monitoramento, também. Eu conheço vários locais lindos que ficam guardados para olhar no final do quarto e isso aqui a gente fez alguma coisa ou não fez e já passou, Não, né? Não o pior monitorou, agora, não fez check-in, não fez nada. o KR lindo tá péssimo, porque agora, como tem GenAI, a galera pega uma coisa Você mal faz escrita e fala, me perfeito. ajuda aí. Aí saem umas coisas lindas, maravilhosas, que ninguém tá interessado naquilo e ninguém acompanha. E não tem Sim, dono, da mesmo jeito. mas voltando ao que você falou de ter o senso de time, uma prática que a gente faz, que é muito bacana, é toda formação nova de time, ou quando há muita mudança, a gente tem o que a gente chama de onboarding, né, ou setup, do novo time, aonde a gente passa pelas missões do produto, value stream, visão da empresa, blá blá blá, etc. E aí faz o exercício com o time deles criarem a missão deles, o logo deles, Ah, né? legal. O Exato. grito Então, do time. todos eles têm o seu logo com a missão criada pelo time totalmente aberto. Eles podem se inspirar ou não, né? Mas eles entendem com quem eles vão se relacionar na organização e onde eles estão inseridos, e a partir daí eles criam a sua identificação. É o primeiro Identidade, passo né? na formação de qualquer time que a gente tem e realmente faz uma diferença nessa questão Sim, sim, de sim, sim, sim. pertencimento, né? Uhum. E- Esse é um ponto interessante, né? Que essa parte é super importante, porque o time
Vou até usar o nome time perene, né? Cada um chamava de coisa. É legal o time se manter. O time, às vezes tem uma pessoa que sai, outra que entra, mas Sim, o sim, sim. time, a identidade se mantém. Sim, Até o objetivo do time vai mudar de tempo, sim, com o passar do sim. tempo, mas o time se mantém. Essa parte Sim. do onboard, da criação da identidade no time, é essencial. Que não é o OKR. Isso é uma outra Não, coisa que tem que não. ser feito, É o entendeu? passo É, inicial de é, somos um assim. time, né? O senso É. aquele de pertencimento. E se não é um time, não vai rodar uma sessão de OKR, vai Não, rodar uma não faz sessão sentido. de team building. Primeiro seja um time, depois define o objetivo comum. Perfeito, E perfeito. até o feeling, a própria maturidade do time com relação à escrita dos objetivos melhora conforme eles vão trabalhando mais tempo juntos, né? Isso. Então, isso é, Sabe o que me é- lembrou agora? Seleção do Brasil. pois é, Assim, o objetivo é ganhar a Copa, tudo bem, mas a gente acabou de começar. Assim, a gente até fala isso, não formou o time. Não, nunca sim, não jogou formou. junto. Jogou, era Um um grupo. grupo de estrelas jogando junto, mas perdeu para a Alemanha, né? Assim, desculpa aí, galera. Sim, mas Mas é, é isso. é um grupo de Mas é isso. pessoas que estão ali chutando a É, bola, é, mas. é até um grupo de pessoas com objetivo comum, mas não era um time, entendeu? Isso, Com perfeito, sonho comum, nem diria um objetivo. perfeito. Tem que ser um time, tem que ser um time, gente. Faz uma diferença brutal. Faz, faz, com certeza. Você pode até não alcançar o OKR, tentar um backlog, não funcionou, puxa outro, mas assim, cara, se tem aquele senso de time, a galera vai alcançar. Vai, com certeza. E aí, pensando, né, na organização, foi lá, fez o censo de time, começou a escrever seus OKRs. Como é que ela percebe que está indo bem ou que indicadores eu posso ter, né, para perceber, poxa, essa minha adoção aqui, essa minha iniciativa de OKR não tá legal, não tá bacana, né? O que que você pode trazer aí, Carol? Porque eu costumo brincar, né? Normalmente quando eu falo em adoção de OKR, eu digo assim, se você já está fazendo uma transformação digital, uma transformação ágil, whatever, qualquer transformação que você esteja fazendo, e você for inserir o OKR, é mais uma mudança e é mais uma iniciativa que Ah, não, parece sim, pequena, sim, mas não é sim, sim. pequena, Não, não, não né? é, não Você é, está não é. inserindo toda uma É, outra, né? De novo, para as buzzwords aqui, mindset, mas cultura e etc. Eu brinco que você também tem que ter um indicador para isso, né? Como é que assim, você trabalha para saber se essa tua iniciativa, vamos chamar assim, né? De OKR está indo numa boa direção, ou tipo assim, cara, isso aqui não tá rolando. pergunta boa, né? Primeiro você tem que entender o que você vai estar deixando de fazer, tá? Porque com certeza tinha algum framework, alguma forma de trabalhar para essa parte de alimento estratégico e acompanhamento. Se está entrando o OKR, ele está entrando num espaço vazio que não tinha nada, ou está entrando num espaço que já tinha alguma outra coisa, e você vai ter que adaptar o OKR conviver com outros frameworks e metodologia. E política da boa vizinhança, você tem que conviver. Você- não vou falar o nome de outras coisas, mas assim, você tem que entender o contexto total da organização e não sair martelando uma coisa contra as outras. Ele vai ter que se encaixar naquele contexto. Talvez até deixe amadurecer com o tempo, deixe eles se encaixarem com o tempo, um vai tomando espaço do outro, vai se mesclando naturalmente. Tá? Cuidado com os livros, não seja xiita, né? De pegar, andar com um livro embaixo do braço e falar, ó, tá aqui a minha nova Bíblia, agora todo mundo segue essa religião. Não faça isso. Agora, o desafio do OKR é o seguinte: você não pode confundir. Vou pegar o exemplo de um time, tá? O time pode estar usando o framework do time OKR e estar feliz com a utilização do time OKR, tá? Que falou, pô, que legal, né? Veio o Carol, veio a Carla, rodaram um workshop para a gente se alinhou em algumas horas, e agora, a cada 2 semanas, a gente acompanha, eu consigo, até eu, como uma pessoa desenvolvedora, consigo entender como é que está movendo os ponteiros dos resultados. Que legal, tá? Tô gostando disso, tá me dando mais visibilidade e clareza para onde a gente está indo. Esse é um bom sinal. O time está feliz com a adoção desse framework, porque trouxe benefícios para o time. Mas de nada isso quer dizer que você vai alcançar ou não o resultado desejado. Tá? Uhum. Se vai alcançar ou não o resultado desejado, é uma coisa de estratégia de mercado, que muitas vezes você, como time, não tem controle. Você
almeja aquilo, mas não sabe. Então, são duas partes. Uma é a utilização do framework em si e outra é o sucesso do alcance do resultado desejado. O que o framework traz para você é essa transparência e clareza de ter visibilidade. Opa, estamos alcançando, não estamos alcançando, viajamos na batatinha e apontamos num lugar que a gente não vai alcançar para você poder ajustar, pivotar, mudar. Tá? Então, não confundir o uso do framework de forma boa com estar realmente alcançando aqueles resultados que a gente indicou no workshop de OKR. É que geralmente, se você alcança o resultado, a gente fala, uhul, o framework que a gente usou foi maravilhoso. Assim, você pode alcançar o resultado, que a ideia era maravilhosa, sei lá, Facebook em 2000 e tanto. Não tinha Lean Startup, não tinha não sei o quê, e eles estavam fazendo coisas maravilhosas no estilo Lean Startup. E aí, funcionou. Ah, sucesso do Lean Startup? Não, nem estava escrito o livro. Assim como a gente tem organizações maravilhosas nos anos 90 que não usavam nada de métodos ágeis que não existiam e tiveram muito sucesso com as suas estratégias. Então, Sim. cuidado para não pegar o sucesso e falar, o sucesso foi por causa do OKR. Assim como atualmente, o fracasso dessa bolha é por causa de agilidade. Assim, não, essas correlações fáceis não são, né? Até porque a gente deveria voltar, né, para a questão do pensamento sistêmico, é tudo sistêmico, não é uma pecinha sozinha que é o grande vilão, uma pecinha, é como as coisas vão se relacionando. A gente esquece, né, que as organizações são um sistema complexo, você não pode, por uma única ação, enfim, ser o grande vilão ou ser o grande mocinho da história, né, Carol? Eu concordo plenamente que é o relacionamento entre todos os componentes que eu tenho dentro de uma organização. Mas, Carol, o papo está super bom. Super agradeço aí você ter aceitado o convite e a gente vai pedir para você, então, Carole, o palco é seu, qualquer dica que você queira dar, ou se você está com algum workshop, ou enfim, né, que mensagem aí você gostaria de trazer para os nossos ouvintes, né, ouvintes aí como uma mensagem final aí do nosso episódio. Ó, queria agradecer o convite. A mensagem é que a gente tem que estar lendo, estudando, praticando e compartilhando, tá? Eu tenho feito isso, eu levei alguns anos para decidir falar desse assunto, estou usando o OKR há muitos anos, mas agora com essa minha experiência de Team OKR, eu decidi, eu vou escrever sobre esse assunto especificamente, que tem muita gente falando de OKR para tudo, eu vou falar para time. Se for no blog da Carol, ele vai achar os artigos que eu tô escrevendo sobre isso. Vou prometer já um livro para 2025, 26, que vai levar um tempo, porque eu quero que seja bem escrito e com base na experiência que eu estou tendo nos últimos anos, tá? De 2019 para cá. Então, mais um ano de experiência, acho que enriquece o livro. E eu criei um treinamento, uma capacitação só para isso. Team OKR, tá? Esse ponto que eu vou. Se você quer o KR para tudo, para alcançar a lua, organização, nível pessoal, não vai ser comigo, tá? Porque eu não vou atacar em todos os assuntos, mas que nem eu fazia com a Inception, né? Para alinhar um grupo de pessoas e Uhum. decidir MVP, para alinhar o time sobre como definir o seu objetivo e indicadores de progresso e acompanhar isso. Tá? Isso vai também no blog da Carol que vai ter. Esse treinamento eu estou dando prioridade. Eu vou manter esse aberto a cada 3 meses, talvez eu dê uma turma. Ah, bom saber, Carol, e, assim, é ter no radar, porque eu super indico, né? Não preciso nem dizer. Então, assim, muito bacana saber que você está realmente investindo aí, é uma alternativa para quem está buscando aí conhecer um pouquinho mais, sentir realmente na prática, né? Enfim, contar aí com a experiência de quem já está no mercado aí fazendo algum tempo. Super bom. Obrigado. Que eu vou falar para as pessoas, tá? Tem gente que vem depois de errar. Tem gente que tenta o KR uma vez, erra e fala, putz, agora o que eu faço? Aí você fala, ele está falando uma coisa diferente, vou tentar falar com ele. E tem gente que vem antes de errar para aprender com os meus erros ou com os erros que eu já vi nas organizações. Então, seja bem-vindo. Eu espero que você não erre que nem eu errei, tá? Eu errei alguns anos, de 2013 até 2020, cascateando o OKR, fazendo ele mais organizacional. De uns anos para cá que eu vi uma diferença muito grande. Espero que você não cometa os mesmos erros que eu cometi por vários anos. Muito bom, Paulo. Poxa, obrigado aí por compartilhar com a gente as tuas experiências. Esse
né, e principalmente esse conhecimento do Team OKR, né? Como é que tem feito essa virada de chave para você e, poxa, para todo mundo que está aprendendo contigo. Ansioso aí pelo teu livro, né? Conhecer esse material. Com certeza vou estar aí esperando, né? Vai ser mais um que eu tenho teu aqui. Eu gosto pra caramba dos teus livros, do teu material teu, do Fábio, enfim, dos livros da Carole. Agradecer demais pela tua presença aqui no Agile World Português, né? Dizer que esse episódio vai estar disponível aí nas plataformas para quem estiver ouvindo, né? Então vocês vão encontrar a gente no Deezer, vocês vão encontrar a gente no Spotify e todas as outras plataformas aí de streaming. E deixo, né, aquela pergunta para a galera que está ouvindo aqui. Voltamos aí a Agile World Português e pergunto para vocês, meus amigos, vamos agilizar o mundo ou não? Bora lá! Um abraço! Valeu! Beijo! Valeu! Valeu, gente.